Olha só, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a gente tem visto o avanço e como está acontecendo tudo no campo de batalha, mas a gente, de ontem para hoje, acabou vendo um pouco da repercussão aqui no Brasil com esse caso da prisão dos integrantes da operação da Polícia Federal, mas também, desde o início da guerra, a gente tem visto os relatos de manifestações de ódio contra judeus, que têm crescido. Para informar as pessoas sobre o que é o antissemitismo e como combater, o Instituto Brasil-Israel lançou uma cartilha. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Vou chamar a Paula Araújo, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Bom dia, Paula. Oi, tudo bem, gente? Bom dia a todos aqui no Em Ponto. Bom, vamos começar falando sobre o que é o antissemitismo, né? Que é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra os judeus. Infelizmente, o antissemitismo explodiu, aumentou muito depois do início do conflito entre Israel e o Hamas. Por isso, o Instituto Brasil-Israel decidiu lançar esse guia contra o antissemitismo, que nada mais é do que um manual. São várias informações com relação aos judeus, para explicar. O que eles falam é o seguinte, que tem muita gente que não tem conhecimento e por isso acaba tendo preconceito. E aí eles citaram, por exemplo, algumas formas, né, de antissemitismo. A gente tem uma tela aí, então, o que eles consideram? Quais são os exemplos que foram dados? É antissemitismo, negar o Holocausto, responsabilizar judeus por ações individuais, responsabilizar judeus por ações do Estado de Israel, usar símbolos associados ao antissemitismo e acusar judeus de controlarem mídia, governo ou economia. E aí esse guia fala também o seguinte, que caso você esteja numa conversa em que você perceba que isso está acontecendo, como você deve agir? Eles dizem que você precisa interromper a conversa, explicar que aquilo está acontecendo de forma geral, falar, olha, nem todo judeu é igual, você não pode generalizar, é isso que principalmente eles falam. Agora, é muito importante seguir essa cartilha, por quê? Porque, como eu comecei falando aqui, os casos de antissemitismo explodiram desde o início do conflito e a gente acaba de conseguir em primeira mão um dado que está sendo divulgado nesse momento pela Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, que são dados de discursos de ódio, né, preconceito contra os judeus. E olha só, então, a informação, o dado que a gente acaba de pegar, que o Brasil teve em outubro um crescimento de 961% de denúncias de antissemitismo. É muita coisa, isso em comparação com outubro do ano passado, foram 467 denúncias. Só para vocês entenderem o que vem acontecendo, no acumulado do ano até setembro, então antes do conflito começar, já tinha um aumento de antissemitismo, de 24%. Mas aí, então, quando a gente coloca o mês de outubro, no acumulado do ano, a gente vê um aumento de 133%. Quando a gente só faz a comparação do mês, olha só o que aconteceu. A explosão do mês de outubro, aumento de 961% de casos de preconceito, de hostilidade, de discriminação contra os judeus. E a gente conversou com o João Miragaia, que é historiador e editor desse guia, né, de combate ao antissemitismo. Ele falou sobre isso, sobre que o antissemitismo, na verdade, é algo que acontece já há muito tempo, mas que aumentou bastante agora nesse período. E ele falou mais sobre as formas da gente combater isso. Vamos ouvir. O primeiro caminho que a gente tem para combater o antissemitismo é a gente questionar o comentário que a gente está fazendo, a forma que a gente está pensando. Porque todas as formas de preconceito, elas emanam da ignorância, né? De você não desconhecer o outro, de você não conviver com o outro e fazer afirmações generalizantes. E a segunda questão é se a gente também passa pela conscientização de se a gente está responsabilizando uma população inteira por atitudes de uma minoria.